Olá, aqui é o professor Felipe Guerra e eu quero te dar as boas-vindas à terceira edição do Cona Fiscal. Agora, antes de a sua aula começar, eu gostaria de te dar um aviso muito importante. Já está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal. Esse programa de treinamento é o mais completo, prático e atualizado que existe no país sobre o setor fiscal e tributário. Fazendo a sua pré-inscrição, você irá reservar a sua vaga e também receberá de forma antecipada uma notificação via e-mail ou por WhatsApp, informando sobre a abertura das inscrições para que você possa, então, confirmar a sua matrícula e garantir a sua vaga. O que você está esperando para fazer sua pré-inscrição e reservar a sua vaga agora mesmo? Não há mais espaço para amadores no setor fiscal. Ou você se qualifica ou ficará de fora do mercado. Para realizar a sua pré-inscrição é muito simples, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário disponível. Recado dado, então vamos começar a nossa aula de hoje. Novamente, seja bem-vindo ao Cona Fiscal e aproveite ao máximo cada aula disponibilizada para você. Quero te ver na área de membros, um forte abraço e até mais. Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Lima e nós vamos falar sobre as diferenças plausíveis entre o Decreto 3.000 e toda a sua consolidação desde o Decreto 1598 de 1978, 78 foi a Instrução Normativa 28 do LALU, e nós temos também as diferenças juntamente com o Decreto 9.580, que vem toda uma consolidação a partir da Lei 12.973. O que nós temos aqui é exatamente um papel para poder entender como é que nós vamos fazer cirurgicamente as alterações dentro de uma apuração do imposto de renda. É natural que o número em si, o cálculo, não venha a ter uma alteração significativa. Mas a ideia do legislador foi exatamente trazer toda uma consolidação para um papel novo. É tanto que de 98 para 2018 nós temos aí mais de 20 anos em que nós temos o próprio regulamento do imposto de renda última vez consolidado. Então, antes de mais nada, nós temos um papel muito importante a nível de apuração do imposto de renda. Na apuração do imposto de renda e da CSLL, no que se refere aos regimes tributários, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado e propriamente o Simples Nacional, nós temos aí várias regras e várias distorções de entendimento, e aí a gente precisa esclarecer alguns entendimentos, sobretudo no que se refere à parte técnica prática. Nós vamos buscar aqui levar esse conteúdo de maneira mais a uma sintonia didática para que você não fique perdido com o novo Decreto 9.580, tá? Então, se você tem disponibilidade agora, vai lá no teu Google Chrome ou no teu Mozilla, vai estar lá no teu navegador e vai lá no site do Planalto e digita Decreto 9.580 e deste Decreto 9.580 Planalto, e logo numa outra aba você vai abrir o Decreto 3.000, também faz isso, deixa as duas abas uma do lado do outro, para a gente poder fazer as comparações entre os artigos. Eu vou trazer os artigos para você e a gente vai fazer esse modelo bem dinâmico. Nós vamos fazer um bate-papo aqui rapidinho, exatamente para trazer essas duas diferenças. Pode ser? Eu vou trazer aqui as principais, naturalmente, existem outras. Quando a gente fala, por exemplo, de retenções, da lista de serviços, a mudança do artigo, da alocação do artigo, mas não houve mudança de texto. Então a gente vai entender como é que funciona exatamente essa busca pelo conteúdo legal, a busca pelo conteúdo informativo a nível técnico-prático, para que você possa colocar a mão na massa e ir para cima do cálculo do imposto de renda e da CSLL e também do imposto de renda das pessoas físicas, tá bom? É claro que está chegando aí em abril, nós temos o prazo da declaração do imposto de renda da pessoa física e você também estará bem atento a todas essas diferenças. Outras mais, sobretudo no que se refere à tributação em bases universais, e aí você vai buscar essas informações também no Decreto 9.580. Então vamos fazer aqui um comparativo entre o Decreto 3.000 e o Decreto 9.580, mas antes de mais nada, eu quero buscar no fundo do baú a evolução disso, mas para que você possa entender, você precisa entender um histórico
entre a diferença da contabilidade tributária para a contabilidade societária. Quem é meu aluno já escutou essa metáfora que geralmente eu crio da historinha de João e Maria. Você deve procurar aí nos nossos nuggets, nos nossos vídeos dentro do canal Cona Fiscal. E aí você já deve ter visto a história de João e Maria no que se refere à evolução do decreto 3.000, hoje chamado decreto 3.000, e há pouco tempo nós mudamos aí para o decreto 9.580. Então, nós temos aí como pauta o entendimento dessa evolução. Para que você possa entender essa evolução, a gente tem que começar exatamente na história da contabilidade tributária no Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui que aparentemente parece ser muito nítido, mas você, estudante de contabilidade, você formado em contabilidade, você formado em direito, você vive num país e vive num link acadêmico, numa técnica acadêmica muito voltada para o aspecto tributário. Mas por que nós vivemos muito voltado para o aspecto tributário? Quando você vai fazer uma contabilidade, eu sou um contador raiz, eu fazia escrituração contábil com aquelas caixas de papel, a gente tirava todos os documentos por amorfo e a gente tirava e começava a escriturar dentro do sistema. Escriturava até na mão na época. Então, eu sou o contador raiz que pegava aquela informação e levava para dentro do sistema e transformava ela num balancete contábil. Então, perceba o seguinte, só lembrando que eu sou bem novo, tá? Isso é importante ressaltar. Então, a gente tem essa informação hoje de maneira muito fidedigna e muito rápida até pelas integrações contábeis. Entretanto, antigamente eu não tinha essa informação rápida e integrada. Eu tinha que ir lá, colocar a mão na massa e puxar a informação. Então, veja só, sempre que eu pegava uma despesa, eu fui treinado para que quando eu olhasse para a despesa, eu olhava para ela e perguntava, isso aqui é dedutível ou indedutível? Portanto, a contabilidade que nós vivemos hoje no Brasil é uma contabilidade puramente tributária. Então, contabilidade puramente com cunho fiscal. Nós precisamos buscar informações para que a gente tente separar a contabilidade tributária da contabilidade societária. E é óbvio que haverão diferenças, mas as pessoas confundem muito a contabilidade fiscal com a contabilidade societária. Então, contabilidade fiscal segue puramente aquilo que está no âmbito do imposto de renda e da CSLL, principalmente em todas as consolidações de regulamentos do imposto de renda que nós temos aí na história. Mas na contabilidade societária, nós temos hoje, fundamentado pela 11973, pela 11.638, e que foi alterada por último pela 11941 de 2009. Então essas informações estão concentradas em normas brasileiras de contabilidade. Então você tem o CPC 00, CPC 01, e aí há quem não goste de CPCs, então eu vou respeitar também para quem gosta, né? NBCTG 00, NBCTG 01, NBCTG número 16, NBCTG número 26, e aí a gente tem todo o arcabouço contábil no aspecto societário. Mas o que eu quero buscar é exatamente essa diferença. Em 1940, quando nós começamos puramente a detectar as diferenças entre a contabilidade fiscal e a contabilidade societária, nós evoluímos com um decreto publicado em 1940, que foi de 1940 até 1976. Quando em 1976 a contabilidade societária passou a identificar as suas rotinas no Brasil de maneira mais explícita, tanto que veio a lei das SAs em 1976. Você deve lembrar muito bem, provavelmente, né? A lei 6.404 de 1976 traz todos os preceitos contábeis e fundamenta todo o manual da contabilidade societária. Portanto, em 1976, você já tem a evidência dessa rachadura entre contabilidade fiscal e contabilidade societária. Entretanto, nós precisamos entender que um ano depois, e aí você vem que percebe isso, que a evolução foi significativa, que um ano depois a fiscal diz o seguinte, peraí, agora eu preciso elaborar as minhas regras, consolidar os meus entendimentos em um decreto. E aí vem o Decreto-Lei 1598 de 1977. Esse Decreto-Lei 1598 de 77, ele vem explicitando as diferenças entre, exemplo, depreciação. Eu tenho um modelo de depreciação fiscal e tenho um modelo de depreciação contábil. Eu vou seguir lá as regras contábeis conforme a vida útil,
mas para fins fiscais eu tenho as minhas regras. Tudo bem, e aí eu venho o elo dessas duas situações, em muitas das minhas metáforas, em vídeos que você deve já ter visto aí, em aulas presenciais, eu chamo de Lalu, o filho, que nasce exatamente em 1978, com a Instrução Normativa número 28. E com essa Instrução Normativa número 28, ele traz exatamente a diferença entre a visão contábil societária e a visão contábil tributária. E desta diferença ele expõe o modo de ver da Lei 6.404 para o Decreto 1.598. E aí vai evoluindo, até chegarmos exatamente em 2007. O que aconteceu em 2007, Marcos? Em 2007, é óbvio que tiveram pequenas alterações no meio disso, mas a grande diferença em 2007, exatamente quando eu entro na faculdade, a gente começa a estudar a Lei 6.404 alterada. E alterada como? E aí vem as normas internacionais para dentro da contabilidade societária. Essas normas internacionais foram publicadas através da Lei 11.638 de 2007 e depois nós temos uma alteração significativa que é pela Lei 11.941 de 2009. E aí vem e abre as portas para um negócio chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis traz nitidamente o entendimento da contabilidade societária relativamente à parte da internacionalização das normas. Eu vou trazer as IFRS para dentro do Brasil e aí começam a estudar o processo de internacionalização. Então você tem lá ajuste a valor justo, ajuste a valor presente, a vários ajustes necessários. Você tem um entendimento da diferença de caixa e equivalente de caixa, agora que passa a valer ao invés de disponibilidades. Você tem várias outras formas de interpretar. Você tem, por exemplo, o impairment com o CPC 27, e aí você tem essas formas que a contabilidade tributária não consegue acompanhar. Fica um negócio muito travado. E aí surge logo depois um negócio chamado RTT, que é exatamente para blindar os impactos dessas alterações societárias na tangente da contabilidade tributária. E esse impacto nós chamamos de regime tributário de transição, que perdurou lá de 2008 aproximadamente até 2014. Quando em 2014 surge a grande, a Lei 12.973. Surge nos bastidores, lá depois de uma medida provisória meio que arranjada, e aí depois dessa medida provisória nós transformamos isso em lei, veio várias coisas dentro da 12.973, mas principalmente alterações significativas de entendimento relativamente àquilo que se implantou em 2007, conforme as normas internacionais de contabilidade. Aí eu digo, em 2014, nós tivemos alterações significativas no entendimento do regulamento do imposto de renda. Hoje, com o decreto 9.580, não. Mas em 2014 foram alterações significativas. É tanto que você começou a buscar lá o entendimento, por exemplo, de um ajuste a valor justo em conta de ativo imobilizado, que você pode fazer. Você consegue ver isso, por exemplo, em muitas aulas minhas, quando eu falo de AVJ e AVP, que você consegue neutralizar o efeito tributário quando você faz um ajuste a valor justo. E essa neutralização do efeito tributário relativamente ao ajuste ao valor justo é uma das grandes sacadas da contabilidade societária para fins de uma contabilidade tributária. Portanto, nós precisamos buscar essa informação de maneira sólida. A Lei 12.973 de 2014 é o grande impacto, atenção, no regulamento do imposto de renda dos últimos 4 anos. E é óbvio que isso foi evoluindo, a Lei Contábil Societária não teve mais definições e alterações, e 4 anos depois surge aí o Decreto 9.580, no finalzinho, na calada da noite, como eu disse, em 2018, e aí consolida, para alterar o Decreto 3.000, todas as alterações que aconteceram desde então. E aí, de 99 até agora, coloca lá a 12.973, coloca várias instruções normativas com algumas coisas que nós tivemos, por exemplo, a 17.00 com várias implementações. Então, a nossa ideia aqui é exatamente trazer o contexto do Decreto 9.580, mas que você saiba de uma coisa: o Decreto 9.580 não alterou o regulamento do imposto de renda.
o decreto 9.580 veio para consolidar todas as normas relativamente ao imposto de renda, por isso que nós chamamos aí de regulamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então vamos entender essas diferenças. Vamos lá. Bom, agora nós vamos tratar aqui relativamente as diferenças práticas entre o decreto 3.000 e o decreto 9.580. Vamos lá? Simbora! Seguinte, aqui meu currículo, que você já sabe, então vamos lá. Disposições gerais. No que se refere a disposições gerais, antes no decreto 3.000, fazendo uma análise realmente matemática da coisa, eu tinha 1.004 artigos. Agora, nós temos aqui 1.050 artigos. Logo, nós aumentamos aí 46 artigos no decreto 9.580, que é o novo decreto, que é o novo regulamento do imposto de renda. Antes, as pessoas físicas iam do artigo 1 até o artigo 146. Agora, as pessoas físicas vão do artigo 1 até o artigo 158. Ou seja, tive um acréscimo aí de mais de 10 artigos para a gente poder tratar das regras das pessoas físicas, tá? Então, a gente vai entender muitos desses decretos aqui, a gente vai buscar essas informações para ver essa diferença. Então, o que eu pedi para você no início da aula foi o seguinte: vá no seu navegador, acesse o decreto 3.000 do Planalto, que está todo riscado, ele foi revogado, e depois vá no seu navegador e acesse o decreto 9.580 do Planalto. E aí agora nós vamos comparar os dois artigos, tá? Então eu vou falar do artigo, do decreto 3.000 e depois do decreto 9.580, nós vamos buscar e comparar os textos, combinado? Massa desse jeito? Então vamos lá, eu vou fazer uma forma, lhe espero, e aí a gente vai comparando essa leitura, tá bom? Então vamos lá, seguinte, decreto 3.000, olha só, lá no decreto 3.000 eu estou aqui fixado ao artigo 73, e lá no decreto 9.580 eu estou fixado no artigo 66. O que é que trata a diferença do artigo 73 para o 66? Olha só, eu vou falar de deduções do imposto de renda da pessoa física, tá? Então, lá no artigo 73 diz o seguinte, lá na parte do caput: todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora. Já no artigo 66 do decreto 9.580, nós temos o seguinte, um texto mais curto: as deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação a juízo da autoridade lançadora. O que é que significa? Que a gente não tem uma alteração significativa no texto do caput. Ou seja, sempre eu vou precisar de que as deduções estão sujeitas a uma comprovação ou justificativa conforme a necessidade da autoridade lançadora. Então, essa explanação, ela vem com algo mais específicos nos seus incisos. Então, vamos entender aqui o inciso 1º e comparar com o nosso inciso 1º também. Então, eu tenho o quê? No artigo 73, no decreto 3.000, eu tinha 3 incisos. Já no artigo 66 do decreto 9.580, eu só tenho 2 incisos. Então, vamos entender aqui. Se foram pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas à audiência do contribuinte. Lembrando que esse texto foi revogado. Então, qual é o texto que nós temos agora? O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na intimação, esclarecimentos. Eu não estou prevendo agora mais que há um exagero em relação aos rendimentos ou deduções. Olá, desculpa que interromper sua aula, mas é rapidinho, eu tenho uma mensagem importantíssima para você que está participando do Cona Fiscal. Está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal, o treinamento mais completo da área fiscal e tributária do nosso país. Nele, eu e o professor Marcos Lima, além de um vasto conhecimento prático, com método e estratégia para que você possa aprender definitivamente a legislação de todos os tributos, nós vamos te dar diversos bônus que vão te transformar num profissional completo, que vai ser cobiçado cada vez mais pelas empresas. As empresas elas estão procurando muito profissionais qualificados da área de tributos, da área de compliance, da área de gestão tributária, e você pode ser esse profissional.
você pode vender consultorias tributárias, você pode crescer no local onde você trabalha, basta que você tenha método e estratégia, e isso nós vamos te entregar de maneira prática no curso de formação em analista fiscal. Para se inscrever, para fazer sua pré-inscrição, é muito fácil. Clica no banner que está aparecendo abaixo desse vídeo, garante a tua pré-inscrição, que tem uma oferta especial de desconto te esperando. Eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal. Portanto, eu digo, se você informar, você estará submetido à possibilidade de apresentar ou de ser intimado no prazo estabelecido para esclarecimentos e apresentar os documentos sobre essas inconsistências. Portanto, se houver indício de irregularidade fiscal detectada nas revisões das declarações, exceto quando a autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário, ou seja, para a constituição da autuação no processo. Vamos ao inciso 2º do antigo regulamento do imposto de renda, tá? Então vamos lá. O que é que diz o inciso 2º? As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificadas não poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa. Já no novo regulamento, nós temos o seguinte: as deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa. No artigo 66, eu não tenho mais o inciso 3º. Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis serão convertidas para reais, mediante utilização do valor do dólar. E aqui, ele foi remanejado para uma outra característica dentro do novo regulamento do imposto de renda. Então, a informação que nós temos aqui é que ele só foi remanejado. Portanto, nós temos aqui a diferença entre o artigo 73 e o artigo 66 relativamente às deduções do imposto de renda pessoa física e relativamente às comprovações dessas deduções. Caso sejam glosadas ou caso sejam objeto de fiscalização, precisarão e serão necessários uma apresentação de documentos cabíveis. No novo regulamento, nós temos como importante tópico a ressaltar que ele já deixa exposto, se você não for chamado para apresentar documento nenhum, é porque eu tenho elemento suficiente para poder cruzar esses dados. Portanto, o novo regulamento já se adequa ao que nós chamamos de cruzamento das informações fiscais ou auditoria digital. Então, já está adequado ao método da auditoria digital. Beleza? Então, esse aqui é a parte do nosso novo regulamento do imposto de renda. Vamos ao nosso próximo tópico, no que se refere às diferenças, tá bom? Vamos ao lucro real, provas para a autoridade tributária. Então, vamos lá, olha só. No antigo Decreto 3.000, nós temos o seguinte texto. Artigo 276, lá do Decreto 3.000. Então, busque aí a informação do artigo 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes. Ou seja, ele fazia um cruzamento efetivo, ainda em tese. 98 você não tinha tanta evolução quanto aos cruzamentos que nós temos hoje. Em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado no disposto do artigo 928. O que foi que mudou com o decreto 9.580? O artigo 288 diz o seguinte, busque lá no artigo 288, vamos lá? A determinação do lucro real pelo contribuinte fica sujeita à verificação pela autoridade tributária com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes. Até aqui, beleza. Em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros. Beleza. Ou em qualquer outro elemento de prova observado o disposto no artigo 967. Ou seja, agora ele altera o artigo 288, pois ele acaba informando uma referência relativamente às provas pelas quais a autoridade tributária busca, agora no artigo 967 ao 969, que é ao invés de 922. Ou seja,
A alteração no que se refere às provas para a autoridade tributária são relativamente aos artigos que são informados no disposto às provas. Logo, o artigo 276, nós temos uma referência ao artigo 922 e o artigo 288, nós temos uma referência ao artigo 967 e ao artigo 969. Agora vamos para uma outra diferença relativamente à omissão de receita. Perceba o seguinte, que de duas referências que nós falamos, conforme alterações que ocorreram do decreto 3.000 para o decreto 9.580, são diferenças que a primeira é plausível, né? Nós temos aí uma diferença conceitual de definição, de busca por elementos necessários para a dedução, e você tem a eliminação de um inciso lá no artigo. E aí depois nós vamos para uma diferença que a diferença simplesmente é textual, onde você faz uma menção antes do 922 agora para um artigo lá que é o 967. Logo, são diferenças apenas textuais, mas que comprometem o entendimento na linha de raciocínio investigativa da Receita Federal relativamente ao 9.580. Mas vamos agora para a omissão da receita. Pessoal, é de forma importantíssima que eu quero trazer para você. Omissão de receita é um negócio muito perigoso. Você contribuinte, por exemplo, do Simples Nacional, na Lei Complementar 157, Lei Complementar 155, dado no decreto, na resolução da CGSN 1140, nós temos aí várias implementações que trazem o texto para uma atualização também de consolidação, que a exclusão do Simples Nacional provenientemente à omissão de receita é uma exclusão totalmente factível. Então, cuidado, você do Simples Nacional, se você está omitindo receita. O que é omissão de receita? É a venda, a prestação de serviço sem a oficialização, a formalização de uma obrigação acessória, que nesse caso passa a ser o documento fiscal. Portanto, a omissão de receita é necessariamente uma venda sem nota fiscal, uma prestação de serviço sem documento fiscal, que o fisco não consegue rastrear. Mas rastrear no primeiro momento, porque nós imaginamos sempre que o que gera um tributo é o ato de emitir um documento fiscal, mas isso está completamente errado. O que gera um tributo é o seu fato gerador, seja esse fato gerador uma circulação de mercadoria, seja esse fato gerador a oferir um resultado, um rendimento, um lucro, seja esse fato gerador o faturamento, a receita bruta. Portanto, eu tenho um fato mais forte do que um documento. E aí eu tenho uma essência sobre a forma muito evidente. Logo, não se prenda. Essência sobre a forma é o que vale. Nós não precisamos de um documento físico para poder tributar. A tributação se dá provenientemente do fato e não de um documento. Você vender sem nota, não se preocupe. O ato de vender já configura o fato gerador. Ah, Marcos, mas eu não emiti uma nota fiscal. O nome disso é omissão de receita. Tributo é igual fatura de cartão de crédito. Você passa o cartão de crédito e eu quero ver que um dia não vai vir essa conta. O tributo é pior. Ela vem e vem num prazo de 5 anos. Então se prepara. Omissão de receita é irregular, é totalmente ilegal. Então nós temos aqui uma evidência disso lá no nosso decreto 3.000 e no decreto 9.580, tá? Então vamos lá. Olha só, no decreto 3.000 nós temos o artigo 282 e no 9.580 nós temos o artigo 294. Então tem uma sequência de artigos onde eu vou para o 282, 284 e 285. Nós temos o seguinte, no 282 eu tenho, que é do decreto 3.000, provada a omissão de receita por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la. Arbitrá-la. Isso quer dizer que o fisco poderá levar a empresa por um indício de omissão de receita ao lucro arbitrado, com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadas e demonstradas. Então vamos lá. Agora, como é que fala o decreto 9.580, no artigo 294?
Provada a omissão de receita por indícios na escrituração do contribuinte ou por outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade, no anônima, titulada ou por acionistas controladores da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem. Ou seja, a mudança daqui é simplesmente de artigo. E aqui eu trago exatamente a definição. O que você precisa ter atenção é o seguinte: omissão de receita é uma das hipóteses de arbitramento. E se a hipótese de arbitramento poderá levar a empresa ao lucro arbitrado. E levar a empresa ao lucro arbitrado, inclusive, pode arbitrar o lucro em pelo menos a metade da receita bruta auferida. Nós vamos ver a fundamentação exatamente nessa listagem. Artigo 284. Verificada por indícios a omissão de receita da autoridade tributária, poderá, para efeito de determinação da base de cálculo, sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer outras operações. Para efeito de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificadas pela autoridade tributária os valores efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em 3 dias alternados desse mesmo mês, necessariamente representativos das variações de funcionamento do estabelecimento ou da atividade. Ou seja, o artigo 284, ele traz a operacionalização dessa medida arbitrária. E o que diz o novo decreto? Vamos lá. Verificada a omissão da receita por meio de indícios. Então, eu tenho aqui uma mesma tratativa. A autoridade tributária poderá, para fins de determinação da base de cálculo de sujeita à incidência do imposto sobre a renda, arbitrar a receita do contribuinte. Então, eu tenho aqui a mesma lógica correspondente aos movimentos diários das vendas. Na mesma lógica, eu tenho o novo decreto. Para fins de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificados pela autoridade tributária os valores efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em 3 dias alternados. Ou seja, também tenho aí a mesma lógica, mas seguindo uma consolidação de artigos diferentes. Já no artigo 285, eu tenho o ato facultativo da autoridade tributária para efeito de arbitramento a que se refere o artigo anterior, por outros métodos de determinação da receita, quando for constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte. E aí nós temos também, agora nesse caso, a referência nesse novo artigo, simplesmente de artigo anterior, e aí somente textual. E aí eu coloquei como omissão da receita uma das grandes singularidades nesse decreto 9.580, para chamar sua atenção, porque a gente precisa entender do lucro arbitrado para buscar informações mais específicas relativamente à omissão da receita. Então, novo decreto 9.580, alterações, conclusão, aspectos apenas textuais. Beleza? Vamos agora a algumas diferenças relativamente às obrigações acessórias dentro do novo decreto do regulamento do imposto de renda. Vamos lá? Seguinte, antes nós temos o artigo 797, que diz o seguinte: é dispensada a juntada à declaração de rendimentos de comprovantes de dedução e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em boa guarda aludidos os documentos, que poderão ser exigidos pela autoridade lançadora. Ou seja, é dispensado eu juntar essa documentação e levar até a autoridade fiscalizadora e eles conferirem isso, tá? Por que é dispensado? Porque eu geralmente digo o seguinte: o fisco confia em você, meu amigo. O fisco, ele confia em você. Existe aí uma autoconfiança por parte do fisco em relação às informações que você está prestando. Agora, houve indício de irregularidade e incompatibilidade desses dados, aí, nesse cruzamento de informações fiscais, você poderá ou não entrar no fluxo desse cruzamento, baseado em incompatibilidade de dados. É óbvio que essa incompatibilidade gira em torno não só de números equivocados entre as obrigações acessórias, mas gira em torno também de informações incompatíveis, por exemplo, com a sua movimentação de rendimento habitual.
e aí você tem exatamente a informação legível lá dentro do regulamento do imposto de renda. Agora, no artigo 897, as declarações das pessoas físicas e jurídicas ficarão sujeitas à revisão pelas autoridades administrativas, as quais exigirão os comprovantes necessários à revisão. O que foi que ele deixou claro agora no artigo 897, que é o novo decreto? Que ele diz o seguinte, ó, fica a teu critério guardar ou não guardar, mas você, na hora que eu precisar, eu vou pedir para verificar. Então, não precisa juntar, mas fica sujeito à revisão pelas autoridades fiscais. Tudo que você informar, seja numa obrigação acessória de pessoa física, seja numa obrigação acessória de pessoa jurídica. Beleza? Então, eu tenho mais uma pegada mesmo de informativo, de esclarecimento mais habitual e com linguagens mais técnicas atuais no Decreto 9.580 de 2018. Tranquilo? Vamos agora para a diferença entre origens de recursos. Na diferença de origens de recursos, eu tenho aqui o Decreto 3.000, tenho 2 artigos, e tenho o Decreto 9.580 com outros artigos. O que é que nós temos aqui? Artigo 806. A autoridade fiscal, lá no Decreto 3.000, poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações. Já no Decreto 9.580, nós temos o seguinte, artigo 66, parágrafo 1º. O sujeito passivo será intimado a apresentar no prazo estabelecido na intimação esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade fiscal, detectados nas revisões de declarações, exceto quando a autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário. O que foi que aconteceu? Antigamente, a autoridade fiscal poderá exigir o contribuinte os esclarecimentos que julgar necessário. Ou seja, ele mudou o texto para algo muito mais simples de entendimento e não ter redundâncias na informação dentro do Decreto 3.000, dentro do Decreto 9.580, que é o novo decreto. Nós temos aqui também o artigo 807 comparando com o artigo 47. 807, Decreto 3.000, 47, Regulamento do Imposto de Renda novo, relativamente à origem de recursos, ao levantamento patrimonial, a como é que você está aumentando o seu patrimônio com origem de recursos da onde. Então, o acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados. No 47 diz o seguinte: as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, o objeto de tributação definitiva. Ou seja, serão tributados. Antigamente eu tinha uma enrolação do Decreto 3.000, onde, vai ser tributado, não vai ser, mas, por exemplo, o cara tem um patrimônio de 11 milhões, 10 milhões e só ganha 3 mil por mês, 4 mil por mês. Como é que eu cresci com um patrimônio de 11 milhões ganhando 3 mil por mês? Então você tem que ter uma escala evolutiva do patrimônio do contribuinte para saber de onde é que vem aquela origem. Ou seja, não tem origem, tem que tributar. E essa tributação nós vamos fazer mediante, seja rendimento tributável, seja rendimento não tributável, tem que encontrar. Se não encontrar, tributa tudo. Artigo 47 do Regulamento do Imposto de Renda, origem de recursos. Portanto, o que nós temos aqui é um elo muito simples de ser entendido. O Decreto 9.580 veio para consolidar todas as alterações que ocorreram durante o passado e a partir de então eu tenho um regulamento só. Eu revogo o 3.000 e tudo que veio antes e tudo que vier depois será implementado no Decreto 9.580. Isso aconteceu também com o Simples Nacional. A Resolução 94 foi revogada e veio a Resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, tudo que aconteceu antes da 140 estará na 140. E tudo que vai acontecer depois estará na 140. Portanto, a 94 também foi revogada. Então, nós tivemos aí duas grandes alterações a nível somente de consolidação de informação, para procurar.
para buscar essas informações. A legislação brasileira já é tão complexa, com informações tão distorcidas, tão dispersas, que nós precisamos de algo para consolidar essas informações e capturar de onde elas estiverem. Logo, o Decreto 9.580 é tratado hoje como o novo regulamento do Imposto de Renda /2018. Beleza? Então, estamos aí para discutir qualquer informação relativamente ao Decreto 9.580. O exemplo, por exemplo, é o que eu tinha lá no artigo 647 do Decreto 3.000, que era a relação dos 40 tipos de serviços dispostos à retenção de atividade intelectual. Agora eu tenho no artigo lá 714. Então tem uma alteração somente de disposição de artigos, mas a informação continua a mesma. Beleza? Tranquilo? Sou o professor Marcos Lima, estou contigo e o que precisar, estamos à disposição. Valeu, pessoal, e tudo de bom.